Municipal já está no ar. Afinal de contas, é informação que marca a atualidade aqui na TV Sucesso. E nós queremos atualizar o que marca a atualidade neste momento para informar que o Governo ainda não tem um plano traçado em relação ao destino dos funcionários da Correios de Moçambique. A empresa devia ser reestruturada, mas o Governo decidiu pela extinção. Entretanto, ainda não se sabe qual será o destino, para onde irão os trabalhadores desta empresa. Veja a seguir. A insustentabilidade de algumas empresas do Estado e ou participadas levou o governo a decidir pela reestruturação. Uma delas é a Correios de Moçambique, cuja sorte não foi a reestruturação, mas a extinção. No entanto, o Executivo decidiu pela extinção, mas ainda não tem um plano exato sobre o destino dos funcionários da empresa. As empresas, quando elas são extintas ou dissolvidas, consoante a situação de cada uma delas, depois decorre um processo, estou a falar das empresas públicas ou participadas pelo Estado, depois decorre um processo que é devidamente conduzido pelo IGEP. E todos esses trâmites sobre os destinos a dar ao património, se vai ser vendido, se vai ser cedido a uma outra instituição pública, se os trabalhadores vão ser, digamos, transferidos para uma outra instituição, vão ser indemnizados. Portanto, é todo um processo que vai ser respeitado nos próximos meses. Declarações de Filimão Soares no dia em que o Executivo esteve em sessão do Conselho de Ministros. No Conselho de Ministros, esta terça-feira, o Executivo decidiu por mais contratações este ano nas instituições de administração da Justiça e na educação. Este decreto visa, nomeadamente, revitalizar as atividades do Centro de Formação Jurídica e Judiciária no campo de estudos, investigação, documentação e informação jurídica e judiciária como eixos da formação. Ainda esta terça-feira, o Governo aprovou o documento que define formas para o ajustamento de tarifas de serviço público de abastecimento de água. Compreende a produção, a distribuição e a venda de água potável no território nacional e tem como objetivos assegurar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e a continuidade do serviço prestado ao consumidor. Melhorar a eficiência dos sistemas através do investimento na redução de perdas, aliviando a pressão sobre o orçamento do Estado. Entre outras decisões apreciadas pelo Governo na sessão desta terça-feira, constam a revisão das competências do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, as informações sobre a primeira Conferência Nacional de Mudanças Climáticas a ter lugar no dia 9 de junho próximo, bem como o Fórum de Negócios da SADC, por acontecer entre 18 e 19 de junho. E a Rede de Alerta Antecipado de Fome, uma ONG internacional, prevê que nos próximos 2 meses haja dificuldades de prestar assistência alimentar às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Em causa consta também o déficit no Programa Mundial de Alimentação, no que diz respeito aos recursos para assistência. A Rede de Alerta Antecipado de Fome, FEWSNET, na sigla inglesa, emitiu um comunicado a prever possível quebra na assistência humanitária em Cabo Delgado. A organização internacional refere que em agosto próximo a assistência humanitária pode vir a reduzir se não forem aplicados mais recursos. A instituição lembra que, atualmente, o Programa Mundial para a Alimentação dispõe de poucos recursos para prestar assistência alimentar até julho de 2021. Por outro lado, lamenta o recrudescimento da instabilidade e várias áreas que continuam inacessíveis em Cabo Delgado. Uma outra razão que leva a organização a fazer o prognóstico sobre dificuldades na assistência humanitária em Cabo Delgado nos próximos 2 meses é a contínua avalanche de deslocados que está a sobrecarregar cada vez mais as famílias de acolhimento nos diversos pontos. O comunicado da organização internacional surge num contexto em que várias instituições humanitárias queixam-se de dificuldades em prestar assistência aos deslocados porque, alegadamente, há burocracias impostas pelo governo.
Refira-se que, após o ataque à Palma, a Organização Internacional das Migrações contabilizou, até o momento, mais de 60 mil deslocados. Espectador, hoje é 1 de junho, Dia Internacional da Criança. A Procuradoria-Geral da República, no âmbito do dia 1 de junho, emitiu um comunicado no qual expressa o comprometimento na defesa em prol dos petizes, e a Procuradoria faz menção à necessidade de se prestar atenção nos direitos da criança, que por muitas vezes são violados. 1 de junho é uma data, segundo a PGR, que obriga a reflexão enquanto a sociedade sobre como garantir a implementação dos direitos da criança e, portanto, o respeito que deve existir contra as formas de violação como o trabalho infantil, o abuso sexual, as uniões prematuras, a violência física, bem como o abandono escolar e a gravidez precoce. Os magistrados do Ministério Público dizem que estes crimes, portanto, têm sido preocupação para as autoridades de justiça, que pedem mais atenção dos moçambicanos contra estas formas de discriminação aos menores. Informação que marca a atualidade, dia 1 de junho. Continuamos a olhar para aquilo que é a atualidade nesta data. Na cidade de Maputo, a problemática do trabalho infantil continua a ser um dos maiores sofrimentos para as crianças, porque há muitas que desenvolvem várias atividades nas principais avenidas, sobretudo no que diz respeito à venda de bolinhos, doces e salgados. Veja na reportagem a seguir. Elas estão na rua porque é aqui onde buscam o sustento de cada dia. Fazem negócio e dizem que é com a atividade que conseguem o sustento. Vendem quase de tudo, mas o mais comum entre elas são ovos, bolinhos, doces e salgados. Vive sozinho, um quarto dá 500 meticais. Morador da Mafalala, este menino chegou a Maputo em 2019, vindo de Gaza. Foi chamado por alguém que não quis revelar o nome nem o grau de parentesco. O adolescente de 15 anos de idade vende ovos, um negócio cujo começo teve mistura de aldrabice. Acorda 4 horas, depois de levar o ovo, mete na panela, depois está caro você. Depois às 6 horas está saindo de casa. Aí era vender, acabaste de 14, 15, se pode ir para casa. Uma caixa para guevar dá 1.350. Se eu tenho lucro de 600 por 2 dias, quer ser por essa de município. Como pequeno vendedor, há tantos outros meninos em Maputo que perdem a infância em negócios nas ruas da capital do país. Este outro é exemplo disso. Residente no Xamanculo, o menino também é oriundo de Gaza e em Maputo dedica-se à venda de bolinhos. Não sou que é janeiro. Lembelolo. Vou lá para tentar ter. Não está como quando te tinha. Não está ainda só macaia, não vai estar com 100 anos. Este outro menino tem a mesma história que o vendedor de bolinhos. Não estuda e nem fala a língua portuguesa. Nas pausas com que se expressa, declara o que lhe vai na alma. Cagaza. É Xamanculo. E dizendo, dá uma enfermeira. Todos estes meninos têm a vida comprometida ao comércio. Comércio que se configura em trabalho infantil. Trabalho infantil que pode convergir num futuro condicionado. Consequentemente, quando esta criança envolve-se no trabalho infantil, logo vai abandonar a escola, enquanto nós sabemos que a escola é a base da formação do homem novo. Esta sociedade precisa desta criança para que ela aprenda e saber ser governante do amanhã. Então, nós podemos olhar como consequências psicológicas desta mesma criança, não é? O trauma, não é? O stress por causa do trabalho infantil, porque imagine que ela resista de ir vender e a mãe lhe obriga a ir vender porque é a única fonte que tem, ou é mais uma fonte que deve reforçar a família. E esta criança, ela diz não,
minha amiga vai à escola, eu também tenho que ir à escola. E a mãe que não percebe, força ela a ir à escola. Então fica na situação de crise de identidade, não sabe se vai vender ou vai à escola. A pobreza é a principal causa para que estes meninos caiam no trabalho infantil. Muitas vezes, elas são oprimidas e exploradas pelos seus patrões. Seus patrões são homens abastados que exigem os meninos a trabalhar até às altas horas do dia. A maior parte das crianças que trabalham em Moçambique trabalham porque necessitam de renda ou para sobreviverem ou para apoiarem o rendimento dos agregados familiares. Apesar do governo agir pouco a favor das crianças exploradas no trabalho infantil, o executivo diz ter um plano traçado. Trabalhamos muito mais na sensibilização das comunidades em medidas de prevenção. Falando dos casos de algumas das piores formas de trabalho infantil, elas estão previstas no Código Penal como crimes. Há todo um trabalho que é feito de divulgação da legislação que protege as crianças, formação de magistrados, formação de polícias e líderes comunitários, para que eles depois possam replicar essas atividades junto das comunidades, possam também denunciar casos destes. O governo dispõe de algumas linhas, que é o caso das linhas da Procuradoria. Há também a linha Fala Criança, são divulgados esses números por onde as pessoas podem denunciar os casos de maus tratos a crianças. O Instituto Nacional de Ação Social assegura que há trabalhos em curso visando acabar com o trabalho infantil. O chefe do Departamento de Crianças em Situação Difícil, no INAS, garante. O Ministério do Gênero e Criança Social, através dos programas de proteção social, está a potenciar aquelas famílias carenciadas, fazendo assistência destas, porque na sua maioria são as famílias que deixam as crianças e envolver-se para o trabalho infantil ou são aliciadas para que essas crianças vão ao trabalho infantil. São flores que nunca murcham e algumas chefes de família que lutam a cada dia pela sobrevivência. Nelson Benjamin conta uma dessas histórias e nos chega de Manica. A cada dia que passa, o número de crianças que têm a rua como sua morada aumenta, segundo o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Aumento este que leva muitas crianças a entrarem na atividade informal em busca da sobrevivência. Entretanto, ainda há escassez de informação sobre as causas de abandono de lares e residências por parte dos menores. No entanto, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social já avança alguns números de crianças que foram resgatadas nas ruas somente no primeiro trimestre. Só para elucidar, o primeiro trimestre de 2021 foram reunificadas em famílias próprias 48 crianças estavam na rua. Então este é um dado extremamente importante e continuamos a trabalhar. É claro que é um trabalho árduo que precisa envolvimento de todos os segmentos da sociedade. Estamos a dizer que o trabalho infantil também vai contribuir negativamente para aquilo que é o desenvolvimento da sociedade futura. Esta criança que está envolvida em trabalho infantil, naturalmente, está impedida de continuar perfeitamente com seus estudos. O representante do Ministério, Vladimir Lumière, faz uma radiografia das províncias onde os índices de trabalho infantil continuam preocupantes no país. Por tipologia de trabalho, nós vamos encontrar, por exemplo, na cidade de Maputo, temos maior índice que está ligado ao trabalho doméstico e venda informal. As províncias de Zambésia e Manica, nós vamos encontrar também a componente mineração e extração de recursos minerais. E a província de Tete, Cabo Delgado e Nampula. Os maus tratos têm sido apontados como uma das causas que fazem com que as crianças troquem conforto familiar pelo das ruas, segundo a diretora nacional do trabalho, Marta Isabel. O trabalho infantil nas suas piores formas está associado muitas vezes a práticas de maus tratos. Certo. Ou a práticas ilícitas, no caso de crianças que trabalham em atividades ilícitas. E quanto a isso, o Código Penal cobre. Cerca de 2.000 crianças em Cabo Delgado passam 1 de junho sem as respectivas famílias. Isto devido ao terrorismo que lhes tirou os progenitores.
Um dia da criança, sim, mas que para algumas não se faz sentir devido aos ataques terroristas em Cabo Delgado. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Criança, UNICEF, apontam que cerca de 2.000 petizes passam este dia sem as suas famílias em Cabo Delgado devido ao conflito armado na região. A violência armada em Cabo Delgado, que se faz sentir desde 2017, tem separado os menores das suas famílias. As imagens neste vídeo ilustram a situação atual de algumas crianças deslocadas que vivem longe dos seus progenitores. É neste contexto que a Organização Continuadores de Moçambique solidariza-se às crianças vítimas do terrorismo. Aqui hoje estamos a testemunhar uma entrega simbólica daquilo que fomos coletando com relação a materiais, olhando para as crianças no sentido de apoiá-las para elas continuarem os seus estudos. As crianças que estão a sofrer, vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, as crianças que estão a sofrer, vítimas das incursões da autoproclamada Junta Militar da Renamo na Zona Centro. Danilo Teixeira reitera o compromisso da organização em continuar a abraçar aqueles que, ainda hoje, sentem na pele o impacto do terrorismo. Somos bastante solidários com os nossos compatriotas que estão a sofrer, em particular com as nossas crianças, que são o futuro desta nação. E como temos dito, juntos fazemos melhor, juntos fazemos a diferença. É pouco que nós temos, mas é de coração. O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres reconhece o gesto da Continuadores como um sinal de esperança para os petizes de Cabo Delgado. Nós sabemos que criança é um dos direitos fundamentais, para além da educação, é o direito a brincar. Eles têm que se sentir aprendendo, brincando, num sítio com harmonia, com paz, com amor. Neste momento em que eles têm em suas mentes imagens muito fortes, muito chocantes, tentamos limpar através desses gestos. A preocupação que ocorre em Cabo Delgado não é apenas manifestada pelas autoridades. Ao procedermos esta entrega ao INGD deste material, queremos beneficiar a nossa disposição em tudo fazer para reduzir o impacto do sofrimento dos nossos amiguinhos em outros cantos do país e do mundo. Em Cabo Delgado, várias crianças têm um futuro comprometido devido às instituições de ensino destruídas pelos terroristas. Não só as instituições de ensino, bem como as outras infraestruturas básicas. E é no dia 1 de junho que marca, portanto, a atualidade de Inhambane, o primeiro parque infantil na província. Está localizado na cidade de Amaxis. Na cidade de Amaxis, o Dia Internacional da Criança foi brindado com a entrega pelo Conselho Autárquico aos petizes do primeiro parque infantil. Um recinto bem apetrechado para que as crianças brinquem sem sobressaltos. Brincadeiras que há muito eram esperadas. O nosso administrador inaugurou nosso jardim infantil. Nós amamos, gostamos. Ok. O que é que está a fazer? É só balançar. E festejar também o dia 1 de julho. Sim. É muito bom balançar? Sim. Sim. Ok. Sempre quis balançar, não tinha onde fazer isso? Sim. Ok, tá bom. Qual é a mensagem que deixa para outras crianças? A mensagem que eu deixo para outras crianças é de viva 1 de junho, viva! E que sejam muito felizes e aproveitem este dia. Hoje é o Dia Internacional da Criança e nós estamos a celebrar. Também estou muito feliz por a inauguração do Parque Infantil. As obras do Parque Infantil foram executadas em 2 fases, num período de 2 anos. A Idilidade investiu para o projeto cerca de 6 milhões de meticais. A gestão da infraestrutura pública vai ser privada para conferir segurança e manutenção. Vamos dar a gestão de alguém. Tem que ter alguém a gerir para poder manter. O Estado não é capaz de todos os dias estar a fazer a manutenção. Então vamos lançar um concurso. Já produzimos o termo de referências daquilo que nós, como governo, desejamos que o parque seja. Então os concorrentes vão seguir aquilo que é o nosso termo de referências, de modo a garantir que o parque tenha vida e também produza resultados. O que nós queremos aqui não é apenas, não é lucro. O nosso lucro é ver as crianças aqui dentro.
e ver as infraestruturas a funcionar em pleno, elas estarem a não se degradar, a ser conservadas. Isso é que nos interessa. Então, vamos entregar, quem ganhar o concurso, vai aqui dentro garantir que as crianças que estiverem aqui tenham os seus brinquedos aqui, porque tem que ter a loja para a venda de brinquedos, tem que ter também uma sorvetaria, tem que ter, como diz já, ter lanchonete. Aqui não deve haver fome, não deve as crianças virem para aqui e depois voltarem com problema. Então, significa que vamos ter que entregar alguém para a gestão e não seja o Conselho Municipal a gerir. O edil de Machixe garante que com a gestão privada não haverá exclusão de crianças ao parque, porque nos termos de referência existe uma cláusula que protege os desfavorecidos. De notar que, além de crianças, poderão frequentar nesse recinto infantil adultos que pretendem navegar através da rede Wi-Fi aqui instalado. E o edil de Machixe, no dia 1 de junho. Caro telespectador, neste dia 1 de junho, a Primeira-Dama também endereçou uma mensagem a todas as crianças do país. Isaura Nunes, esposa do Presidente da República, diz que, portanto, é necessário que haja vigilância e solidariedade para que possam ser minimizados o sofrimento das crianças em Cabo Delgado, bem como devolver o sorriso e a alegria que caracteriza a criança daquele ponto do país, mas também as do centro, molestadas pelos ataques da autoproclamada junta militar. Isaura Nunes lamentou igualmente a existência de crianças desamparadas, negligenciadas e ou discriminadas de diversas maneiras. No comunicado enviado à nossa redação, a esposa do Presidente da República faz alusão ao inquérito sobre a violência contra a criança, onde 30% das raparigas e 40% dos rapazes entre 18 e 24 anos sofreram algum tipo de violência antes dos 18 anos de idade. Foi um breve olhar ao dia 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Um agente de uma empresa de segurança privada foi morto na madrugada de hoje, no bairro de Inhamisua, na cidade da Beira. O homem não resistiu aos espancamentos dos malfeitores. Foi nesta quinta do bairro de Inhamisua, na capital provincial de Sofala, onde o infortúnio teve lugar. De acordo com relatos da vizinhança, a ação criminal foi praticada no intervalo das 2 às 3 horas da madrugada. Nós ouvimos gritos, ouvimos barulho de arrombamento da porta. Só, como nós estamos na quinta é muito diferente na zona, numa aldeia que são muita gente. Nós somos poucas pessoas. De verdade, nós levantamos, acordamos, só não tínhamos como para nós ter o socorro do nosso vizinho. Não tendo impedimento, arrombaram a porta e entraram agredindo a todos, exigindo dinheiro. Tinham uma arma e tinham katanas e machados. Eram por volta de 6. Valores, na quantia de quanto? Eles não falaram a quantia, só queriam dinheiro. Mas levaram quanto? Uma vez ter sido o dia de pagamento de salários de 10 trabalhadores, os malfeitores tinham a esperança de encontrar valores monetários. A não disponibilização levou eles a torturarem a família. Cortaram a ele com um machado. A mim também deram chapadas e cortaram com o machado no pé. E no outro pé também cortaram com uma tesoura que corta a relva. Era para ver se eu dizia se temos dinheiro ou não, mas nós não tínhamos dinheiro nenhum. Enquanto isso acontecia, a família gritava pela ajuda do agente de segurança privada, mas não sabiam que já estava morto. Eu, depois dos malfeitores irem embora, dou a volta para a procura de segurança. Encontro ele está do lado do carro, com um saco amarrado aqui na cabeça, as mãos também amarradas por trás e as pernas amarradas. Nessa quinta, os assaltos à mão armada já estão sendo recorrentes. Ele, primeira vez, foi baleado e foram e voltaram de novo agora. É por isso que para nós, em Inhamisua, estamos já a viver com um medo que nós temos. Eles já vêm tentando ele já há muito tempo? Sim, já há muito tempo, porque vieram a primeira vez e lhe balearam. Nós de novo acordamos. Não tivemos como, até fomos dito, cala um boca, ficam aí, estão indo aonde? Nós tínhamos que ficar quietos, não temos como, porque éramos poucas pessoas. Se fosse que era muita gente, nós já podíamos o quê?
fazer o possível. A falta de iluminação pública e patrulhamento policial na calada da noite tem estado a contribuir no recrudescimento do crime. Daí, exigir a implantação de posto policial. Mesmo fazerem esquadra, mas os homens da esquadra, se não andam, a situação não acaba. Tem que andar. Porque não faz nenhum sentido de termos a esquadra aqui perto, então as pessoas estão ali. Estamos com medo, muito mesmo. Grito de socorro de energia, estamos a pedir. Nossos postos não temos energia, não temos lâmpada. Esses postos, só da ponta até aqui no HT não tem lâmpada. E é por isso que para eles é muito fácil fazer o quê? O vandalismo. Refira-se que aquela unidade residencial faz parte da área de jurisdição da 12ª Esquadra, que dista a cerca de 5 quilómetros. Estamos na Beira. O Cernic, em Sofala, deteve 3 supostos raptores do cidadão de origem chinesa, que há umas semanas foi raptado. Para um cativeiro em Amiso, conseguimos deter mais 3 indivíduos. Esses 3 indivíduos, um deles é de nacionalidade chinesa. Este é indiciado na prática deste crime de rapto pelo facto dele ter sido encarregue de tratar de questões logísticas para a vítima quando se encontrava no cativeiro. Ou por outra, ele foi ao cativeiro deixar mantimentos para a vítima. Não só fez isso, mas também tratou de levar a viatura que transportou a vítima do local do crime até o local do cativeiro para a cidade do Chimoio. Por outra, trouxe uma viatura, deixou no local do cativeiro e levou uma outra, a viatura que transportou a vítima para a cidade do Chimoio, numa tentativa de construir aquilo que seriam provas na investigação criminal. E os 2 nacionais são vigilantes de uma empresa de segurança que opera na província de Manica. Estes 3 capturados completam o grupo de raptores ora fugitivos que protagonizaram a 23 de maio último o sequestro de um empresário chinês na cidade da Beira, cujo cativeiro encontrava-se no bairro de Inhamisua. Eu não sabia, eu não fazer bandido. Igualmente, um dos 2 moçambicanos, por sinal agentes de segurança privada de uma empresa no Chimoio, também distancia-se. Numa manhã que estava a render o meu colega, porque somos 2 seguranças, e que aparece ele depois de eu entregar o instrumento, ele com a senhora chegar a abrir a loja numa disputa. Quero a arma porque estou a levar uma montante para florestas fazer pagamentos aos seus trabalhadores há 3 dias. Dali foi quando recebemos que fora de estabelecer pagamento era para envolver sequestro. Mas o outro contradiz a todos, confessando ter dado arma ao chinês na modalidade de aluguel para efeitos de sequestro. Para essa arma, vou dar cada pessoa 5 mil. Eu falei para uma colega. Meu colega também estava aí dentro. Depois disse, vou dar o quê? Uns trabalhadores numa floresta de madeira. Ok. Mas vamos já, daqui a 3 dias vou trazer. Era quarta, quinta e sexta. Sábado vou trazer. Depois daí vamos já entregar-me. Nós 2 pessoas. Pelo sim e pelo não, cabe aos órgãos da justiça decidirem. Kelton Cadeado não descarta a possibilidade de caças bruxas no caso do jornalista ruandês sumido na ilha de Inhaca, em Maputo. Cadeado reagiu à TV Sucesso em relação a este caso que se verificou há menos de 2 semanas. Tamuanga Cassian, um jornalista ruandês, exilado em Moçambique, sumiu misteriosamente na ilha de Inhaca, em Maputo, onde vivia e exercia o comércio. Cassian, jovem crítico à governação do presidente do Ruanda, Paul Kagame, teria relatado o suposto rapto
protagonizado por homens que, alegadamente, teriam-se feito passar por agentes da PRM. Desde seu sumiço na última semana de maio, não se sabe sobre o seu paradeiro. Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais, tem hipóteses a partilhar sobre o sumiço do jornalista ruandês. E eles querem passar uma imagem de combate à impunidade. Todos aqueles que participaram direto ou indiretamente no genocídio não podem viver à vontade diante de uma tragédia de qual eles foram direta ou indiretamente responsáveis. Esse é um lado bom. E o lado histórico da coisa... Agora, essa perseguição tem instrumentos legais, mas também tem alguns instrumentos extralegais que são usados. O regime do Sr. Paul Kagame, o governo do Ruanda, não esconde que, em alguns casos, eles tiveram influência direta em alguns instrumentos extralegais que foram a busca de determinado tipo de cidadãos. Cadeado é cauteloso na análise. O especialista sublinha que ainda não há evidências sobre a suposta perseguição política. Neste momento nós podemos dizer que sim, porque conhecemos outros casos em que foi claramente vista a intervenção dos serviços de inteligência do Ruanda. Mas neste caso agora também podemos dizer que não, porque não temos ainda nenhuma evidência. Vamos ficar todos na especulação. Porque nós sabemos que também dentro da comunidade ruandesa há conflitos ou disputas entre a própria comunidade. E isso é importante nós tomarmos em consideração para evitarmos conclusões precipitadas e depois nos surpreendermos com outros detalhes que nos mostram claramente que provavelmente isto pode ter sido uma luta dentro da própria comunidade. O que vai acontecer é que a teoria da conspiração, a suspeita do costume, vai sempre cair pelo governo. A cautela na leitura sobre o caso não é apenas de Cadeado. O também especialista em relações internacionais e professor universitário Paulo Wasch prefere ser ainda mais reservado no comentário sobre o assunto. Então, a nossa sociedade está enferma nesse sentido de haver raptos. Agora, se houver coincidência, não se pode chegar logo à conclusão. Há uma conclusão por associação que não pode ser imediata nem clara. Raptos. Então, Moçambique está num momento de crise em termos de raptos e coincidiu. Pode ser que de fato haja um exercício de Kagame como quer-se fazer perceber, mas também pode não haver. A de referir que várias vozes levantam a possibilidade de haver uma suposta negociação entre o governo moçambicano e ruandês para a alegada perseguição de opositores do regime de Paul Kagame. Eles levantam a possibilidade de haver uma suposta negociação entre o governo moçambicano e ruandês para a alegada perseguição de opositores do regime de Paul Kagame. Este cenário, por exemplo, fez capa da edição desta semana a questionar. Voltamos como prometemos. É a segunda parte do jornal principal. Desconhecidos vandalizaram o sistema de abastecimento de água no bairro Dambo, na Machixe. Centenas de famílias estão com dificuldades no abastecimento do precioso líquido. Está a virar moda na cidade da Machixe a vandalização de sistemas de abastecimento de água. Os bandidos levam consigo para vender painéis solares. O caso mais recente é da madrugada do último sábado no bairro Dambo. O Conselho Municipal anota com preocupação o atual cenário. Enquanto o governo, o próprio povo, o próprio município está preocupado, está preocupado para servir a si próprio, a ele próprio, não pensa na maioria. Isso nos preocupa. Já no sábado, na madrugada de sábado para domingo, na zona de Dambo, sofremos um sistema, mas graças a Deus a polícia no trabalho que fez conseguiu capturar um deles, mas ainda está a trabalhar. Significa que pelo menos alguma coisa está a acontecer. Os nossos colegas da polícia estão a trabalhar e identificou um e é confesso e vamos trabalhar para ver se poder repor. A ação dos malfeitores veio prejudicar os residentes do bairro Dambo, ou seja, estão privados do precioso líquido. A idilidade será obrigada a fazer mais um investimento para prover o precioso líquido aos residentes. Dambo é uma zona alta. As profundidades daquela zona vão até 150, 160, 170 metros de profundidade.
significa que quando se estraga, quando vandaliza o sistema dessa zona, é de esperar que a comunidade vai passar maus momentos por falta de água. Porque não é uma questão de 50, 60 metros já se tem água, não é o caso. É preciso grandes profundidades e isso nos preocupa. Mas a nossa missão, vão destruindo, nós vamos fazer. Vão destruindo, porque também pode ser missões, não é? De estabilizar o governo. Quando é assim, lamentamos. Mas se é um ladrão que acha que é para se alimentar ele sozinho, também lamentamos. Mas nós vamos dar continuidade. Não vamos descansar enquanto os municípios precisarem da água. Vamos continuar. Nos últimos anos, vários sistemas de abastecimento do precioso líquido foram vandalizados por desconhecidos na cidade de Abaxix. Os prejuízos ainda estão para serem contabilizados pela idilidade. Todavia, há milhares de municípios que estão privados de água. Da Abaxix, vamos a Milange, na Zambésia, onde a população pede por mais infraestruturas de serviços básicos. E o governo de Milange garante erguer mais infraestruturas para poder servir à população daquele ponto do país. Munícipes da vila de Milange dizem que a IURB tem estado a registrar avanços significativos, mas prevalece desafios, um dos quais a construção de infraestrutura e colocação de iluminação pública. A vila mudou muito. Temos que fazer um alcatrão, temos boa energia. Mudou muito mesmo, está diferente, não é como antes. Ponto de vista. Eu gostaria que fizesse mais escolas. Que tem outros sítios onde a escola está distante. As crianças têm que colocar muito. A edificação das ruas, porque há muita bandidagem mesmo de tráfico, então eles aproveitam as escuras para fazer ações, então os ministros da atividade façam mesmo um grande esforço que possa eliminar. Respondendo às inquietações dos cidadãos, o edil de Milange, Felisberto Mvua, avança os projetos em Manga com vista a desenvolver a vila. Inauguramos a ponte. Explicamos claramente que a operação estava a passar muito mal, porque, por exemplo, para passar com as urnas para o cemitério que está dentro da autarquia, mas que é usado por população que está fora da autarquia. Falamos também, inauguramos a estrada de pavê. Se calhar vocês não visitaram antes, no tempo chuvoso era difícil para os professores, para os alunos poderem ir à escola. Achamos que tínhamos que tomar aquela decisão. Primeiro, melhoramos a mobilidade e também melhoramos a iluminação pública naquela rua. Na ocasião, Mvua fez a entrega na tarde desta terça-feira infraestruturas avaliadas em mais de 9 milhões de meticais. Bom, para a ponte estamos a falar de cerca de 3 milhões, para a estrada de pavê estamos a falar de cerca de 4 milhões e meio. E este edifício 1,5. Estas inquietações foram apresentadas por ocasião da celebração esta terça-feira de 57 anos de elevação à categoria da Vila Municipal de Milange. Em Maputo, um novo modelo de cobranças no estacionamento rotativo foi introduzido. O que se espera é que haja mais transparência na gestão dos fundos provenientes das cobranças dos estacionamentos. Estacionamento de viaturas ao longo das avenidas da cidade de Maputo virou um caos para os munícipes. Fato que levou a empresa municipal de mobilidade e estacionamento de Maputo a optar pelo estacionamento rotativo, que será controlado através de uma plataforma digital. Este estacionamento rotativo vai começar nesta quinta-feira, dia 3. Devia ter começado hoje, de acordo com a nossa previsão, mas não foi possível por questões técnicas, porque, como vocês podem imaginar, isto não é um trabalho que depende apenas do município. É necessário integrar todo o nosso sistema e toda a nossa eletrónica com o M-Pesa, com o M-Cash, com os bancos. O PCA da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Maputo, João Ruas, deixou ficar um alerta para aqueles que poderão se aproveitar da iniciativa e fazer cobranças ilícitas. Nós não vamos fazer nenhum pagamento, nenhuma cobrança em dinheiro. Portanto, a partir de quinta-feira,
Quem cobrar em dinheiro não é do município. Por outro lado, o diretor do projeto, Fernando Salomão, apresentou na sua tela como que os munícipes podem acessar a plataforma. O asterisco 210 e também terá as mesmas funcionalidades. Clicamos sobre o asterisco 210, ele vai processar, vai nos indicar que tipo de estacionamento pretendemos, se por hora ou todo dia, ou em caso de estar bloqueado, fazer o pagamento de multa para ser desbloqueado. Para além desta plataforma, a empresa de mobilidade e estacionamento de Maputo irá fazer o lançamento nos próximos 3 meses de mais um projeto aprovado de transporte urbano via check-in no formato de carros aéreo que terá a capacidade de transportar 12 mil munícipes por hora na cidade de Maputo. O jornal, com a atualidade desportiva e internacional, 15 dias depois de Nassir Armando ter deixado a União Desportiva do Songo, o técnico assume uma cheia de Mucuba, que ocupa a última posição neste momento no Moçambola. Nassir Ali Armando, treinador de 59 anos de idade, assume a liderança do Majet de Mucuba 15 dias depois de deixar o comando técnico da União Desportiva de Songo. O vínculo contratual é válido até o fim da presente temporada e a missão é dura: tirar o clube da última posição da tabela classificativa e o colocar em zonas confortáveis. É que, decorridas 8 jornadas, o clube militar estreante no Moçambola 2021 soma apenas 3 pontos, fruto de 3 empates, com o Desportivo de Maputo, Costa do Sol e, na jornada passada, com o Incomate de Chinavana. O Majet de Mucuba marcou apenas 4 golos no campeonato e sofreu 12. No jogo frente ao Incomate de Chinavana, os visitantes abriram o marcador no minuto 27 através de uma grande penalidade convertida por Limão. O empate surgiu aos 3 da segunda parte por Amice, na cobrança de um livre direto. No final do jogo, Neto dirigiu-se à equipa, saudou e anunciou que será Nassir a orientar a equipa até ao final da época e, para evitar intromissões, Moussa Maluata vai se dedicar à gestão como presidente do clube. É importante frisar que o novo treinador vai ser apresentado em Mucuba esta quarta-feira e tem a dura missão de salvar o Majet de Mucuba. E a Seleção Nacional de Futebol de Praia foi homenageada em Portugal. Cada atleta que compõe a seleção recebeu 11 mil meticais. Ontem, a Seleção Nacional de Futebol de Praia foi homenageada em Lisboa com um jantar de confraternização e um prémio de 150 euros por cada jogador. O jantar foi oferecido pelo embaixador das Seleções Nacionais de Futebol de Praia, Cláudio Ventura, mesma figura que ofereceu o prémio em valor monetário. A ocasião foi testemunhada por figuras importantes da nação que sempre acompanharam de perto o programa deste grupo de trabalho dentro e fora do país. Trata-se da Embaixada de Moçambique, em Lisboa, representado pelo embaixador Joaquim Bull, pela Secretaria do Estado de Desporto, representada pelo Secretário de Estado Gilberto Mendes, acompanhado pelo Inspetor Nacional de Desporto, Sidónio Chavice, e pela Diretora-Geral do Fundo de Promoção Desportiva, Amélia Cabral Chavana. Para além da própria Federação Moçambicana de Futebol, representada pelo respectivo presidente Faisal Sedat, tiveram igualmente presentes Zefanias Matavel e Lázaro Quinhas, duas figuras que seguem e apoiam a Seleção Nacional há muito tempo, tendo ambos estado no Senegal. O embaixador Joaquim Bull reiterou a total disponibilidade da Embaixada de Moçambique em Portugal em apoiar a Seleção Nacional sempre que estiver em terras lusas e manifestou a sua gratidão por ter recebido bom testemunho sobre o comportamento da delegação moçambicana durante a estadia em Nazaré. O embaixador das Seleções Nacionais de Futebol na Europa, Cláudio Ventura, já garantiu um novo estágio para Moçambique em Nazaré no quadro da preparação para o Mundial da Rússia. Caro telespectador, olhando a atualidade internacional, vimos que o académico Paulo Wash considera a medida da suspensão do Mali da CEDEAO pouco radical. Isto acontece pelos sucessivos golpes de Estado que aquele ponto da África Central registra. Em resposta ao recente golpe dos militares, os chefes do Estado da CEDEAO decidiram no último domingo suspender o Mali da Organização Subregional da África Ocidental. O académico Paulo Wash minimiza a decisão da organização regional. O banimento ele é metódico, não é radical, não é banimento ou a suspensão é metódica, não é radical, não é
não é desestruturante, não é isolador, no sentido de que 10 meses, daqui a 10 meses, daqui a 8 meses, se acontecerem as eleições como o próprio governo que tomou o poder agora de Guaidó prometeu, então não haverá nenhum problema e eles vão voltar à comunidade normalmente. E é uma forma de dizer que não temos capacidade de ir para além, porque se fossem sanções, aí sim estávamos diante de um radicalismo mais intenso. Por seu turno, Carlton Cadeado entende que a sanção aplicada é uma tentativa de lavagem da imagem da CDAO. Mas estas sanções estão a ser aplicadas, que é da suspensão do Mali, que já devia ter sido feito quando se deu o primeiro golpe de Estado. Então aqui também é uma questão da lavagem da imagem ou de salvar a honra da própria CDAO, porque as pessoas perguntaram por que não foi suspenso o Mali no primeiro golpe de Estado. Por que não foi veementemente sancionado no primeiro golpe de Estado? Foi preciso esperar este segundo golpe de Estado para ele ser sancionado. E eu confesso que eu não estava à espera de ter visto essa medida agora, porque o líder golpista foi convidado para participar na reunião e era difícil suspendê-lo ali, suspender o Mali, tendo eles ali presentes na reunião. No meio das crises políticas dos países do continente africano, a União Africana mantém-se indiferente. Uma indiferença que, segundo o WASH, resulta da crise de liderança. A União Africana está, na minha opinião, com uma certa crise de liderança que possa impor determinados critérios de abordagem, pelo menos em termos de golpe de Estado. Não olhamos só para a questão do Mali, a questão do Sudão, a questão do Zimbábue e outras por aí em diante, até a questão da Líbia, que ninguém se pronuncia sobre ela. Então, na verdade, a União Africana que nós temos não é aquela que nós esperávamos, porque nós esperávamos que fosse melhor que a OA. A OA tinha critérios objetivos e se sabia, mesmo que tenha vigorado num tempo em que havia maior número de golpes de Estado, mas se sabia que logo que houvesse golpe de Estado, este país estava suspenso e afastado da convivência até que voltasse à normalidade. Cadeado considera que a solução dos conflitos nos países africanos depende dos referidos países. A União Africana é um palco de luta de interesses, mas mesmo sendo um palco de luta de interesses, é um palco importante para resolver os assuntos políticos que enfrentam os seus Estados pela pressão que ela pode fazer diplomática, não é? Mas a resolução do problema está primeiro dentro dos próprios países. O que a CDAO fez é um instrumento de pressão, o que eventualmente pode depois inspirar os outros também para seguir. Os outros estão a dizer, eventualmente, a União Africana. De lembrar que a África celebrou no dia 25 de maio passado o Dia do Continente, uma passagem assinalada num contexto em que o continente continua a atravessar instabilidade em muitas regiões. Entramos no mês de junho e hoje foi o 1º de junho. Amanhã é dia 2, Jornal Principal. Caro telespectador, fica por aqui. Teremos mais informação. E então, até quarta-feira. Passe bem. Boa noite.